Graça e paz, povo de Deus, gente querida que está aqui reunidos neste culto no dia de hoje. Graça e paz a você, pessoa preciosa que nos acompanha pela internet. É um privilégio muito grande poder chegar até vocês com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Lembrando a você que Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Alguém poderia perguntar, você não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus, é um poder que quando chega a nós, chega através de um conhecimento. Esse conhecimento é o poder de Deus que nos salva, é um poder de Deus direcionado à salvação de quem? Daquele que acredita no Evangelho. Agora, quando Paulo fala o Evangelho é o poder de Deus, nesse mesmo Romanos, essa mesma carta que Paulo fala sobre o poder de Deus, ele também diz lá em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo para a justiça. Repare bem, olha, a gente para assim, o fim da lei é Cristo, mas olha a sequência do verso. Para a justiça daquele que acredita no Evangelho. Então, o Evangelho, o fim da lei é Cristo, e existe uma justiça nisso. Justiça para aquele que acredita, para aquele que acredita no Evangelho. Então, nessa mesma carta, Paulo fala que aquela velha aliança, aquele sistema religioso judaico, aquelas festas judaicas, aquelas ofertas assadas, aquela obrigatoriedade de ser dizimista, tudo aquilo que se praticava lá, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, os sacrifícios, os animais, os próprios sacerdotes, Paulo está dizendo que o fim de tudo aquilo lá, aquilo acabou, é Cristo. Então, quando Paulo fala do Evangelho, Paulo tem em mente, ele sabe que Evangelho não é Velho Testamento, não leve a mal por eu falar isso. Ainda milhões de pessoas que se dizem evangélicas nesse país não entendem isso. Paulo sabe que Velha Aliança, a história de Gideão, os 7 mergulhos de Naamã, não é? Aquela história toda bonita, a farinha da panela, o azeite da botija, coisas que são pregadas muito. Paulo sabe que tudo aquilo não é evangelho, é história do povo judeu. E você que me ouve pela internet, você já descobriu isso? Então Paulo sabe que tudo aquilo acabou na cruz. Olha o conhecimento de Paulo. Paulo foi muito perseguido porque ele dizia estas coisas. Então quando Paulo fala o evangelho é o poder de Deus, Paulo tem em mente aquilo que foi revelado depois da cruz para ele. Ele sabe que isso é a verdade, ele sabe que esse é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Então eu quero convidar você a entrar em contato com o poder de Deus. E aqui ninguém vai tremer, gritar, fazer essas coisas todas, porque tudo isso não é o poder de Deus, isso é a feitiçaria que existe na carne. Agora o poder de Deus vem através do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos abrir a palavra em Romanos. Vou te pregar o Evangelho da Graça de Deus. Romanos capítulo 5. Vamos ler do verso 10 até o verso 12. Romanos 5, versos 10 a 12. Vou ler. Porque se nós, quando inimigos, preste muita atenção no que você lê, você tem que entender o texto. Olha o que Paulo está dizendo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o quê? Alguma obra que nós praticamos? Não, mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, olha lá, recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que verdade gloriosa que Paulo está revelando através desta carta. Se eu for procurar esta palavra que Paulo está dizendo lá na velha aliança, eu sempre vou fazer esse paralelo, eu não vou encontrar. Se um dia eu tivesse a oportunidade de conversar com Elias, só uma ilustração, eu ia chegar para Elias e falar: Elias, você fez cair fogo do céu, você matou 430 profetas de Baal, você fez coisas terríveis lá, hein? Terríveis para os inimigos. Elias ia falar: não, foi a minha fé em Deus que me levou a fazer tudo isso. Seria lindo. Mas se eu perguntasse para Elias: Elias, me fala alguma coisa sobre a reconciliação de Deus com o homem. Elias estava debaixo da lei, debaixo do jugo. Elias participava de todos os sacrifícios da lei. Ele era um profeta levantado por Deus. Ele via a morte dos animais, via ano após ano aquele sacrifício, aquele ritual que não se acabava nunca. Elias não poderia me dizer nada sobre reconciliar Deus com os homens. A única coisa que ele podia dizer é o seguinte: olha, eu vejo esses sacrifícios, todos os dias os sacerdotes estão matando animais, derramando sangue, fazendo esses rituais sem parar. Isso não acaba nunca. Eu sei que quando o sacrifício é feito, o pecado de quem ofereceu o sacrifício é coberto, mas não perdoado. Elias não poderia me dizer nada a respeito da reconciliação. Vocês estão entendendo? Se eu chegasse para José do Egito e falasse: José, você fez coisas extraordinárias, você sofreu, foi vendido como um escravo. A mulher de Potifar pôde te pegar, te agarrou, você não quis se relacionar com ela porque você era um homem bom. Você foi caluniado, ela disse que você tentou fazer alguma coisa errada com ela, você passou 3 anos lá na cadeia, sofreu tudo, Deus te exaltou, e você passou a ser o segundo homem do Egito, a segunda autoridade máxima do Egito. Você decifrou o sonho do faraó, e você construiu celeiros e guardou a 5ª parte dos alimentos. Veio o período de fome na terra, e devido a essa revelação que Deus te deu, você tinha alimento para suprir toda a raça humana daquele tempo. Eles foram procurar alimento com você, que você guardou isso. Que coisa fantástica que você fez, José. Você está me acompanhando? A tua mente está? Foi lindo, José. A sua prosperidade. Você sabe, José, que até nos dias de hoje, as pessoas pregam sobre você e falam que você foi próspero. E se eu acreditar em Deus e der todo o meu dinheiro, eu vou ser próspero como você. Mas, José, me fala uma coisinha. O que você entendeu sobre a reconciliação de Deus com o homem? José ia dizer assim para você: olha, o que eu fiz foi extraordinário e eu não mereci nada disso. Eu perdoei os meus irmãos, foi tudo extraordinário, mas esse assunto que você está me dizendo, eu não posso te dizer nada porque eu não conheci. Vocês estão entendendo? Eu não conheci, porque isso que nós vamos falar, esse leitinho que eu vou dar para vocês, esse arroz com feijão, entende? Que faz mexer aqui no meu espírito. Eu tremo aqui por dentro quando eu falo essas coisas com você. Você nem imagina isso. Isso só é revelado depois da cruz. Se o sangue do Senhor Jesus não tivesse sido derramado, se o sacrifício daquele corpo perfeito não tivesse acontecido na cruz, então Deus não poderia nos reconciliar com Ele mesmo. Haveria uma grande parede de separação entre Deus e os homens. E que nenhum sacrifício do Velho Testamento, a lei não pôde remover, o sangue dos animais não pôde remover, ninguém da Velha Aliança pôde remover essa parede de separação. Porque ninguém teve condições de remover a culpa. Vocês estão entendendo? Mas quando Cristo vem, esse é o segredo, é Jesus Cristo. Ele vem em forma de homem, ele é Deus e é homem. Você já entendeu que Jesus Cristo era os dois? Ele era Deus em forma de homem. Já está claro isso na tua mente?
Não nasceu mais um homem comum. O Verbo se fez carne, foi ele que se introduziu no ventre de Maria, ele que fez todo esse processo. Ele nasceu com um corpo de carne semelhante a mim e a tua, porém ele não tinha as tendências pecadoras da nossa carne, porque ele não veio de Adão. Ele tinha uma carne perfeita, como Adão teve antes de comer do fruto. Então ele venceu o pecado, o sangue dele não veio da genética de Adão, veio da genética de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era um Deus em forma de homem perfeito, maravilhoso, impecável, puro, santo, nunca pecou. Você acredita nisso? Nunca pecou. Por isso que ele pode ser o sacrifício perfeito. Quando Deus pediu um sacrifício lá na velha aliança, ele dizia assim: o cordeiro tem que ser perfeito, de 1 ano, sem mancha, não pode ter defeito algum. Ele detalhava como a oferta precisava ser feita. Não podia ter uma manchinha, um defeitozinho, senão era uma coisa que o sacrifício da velha aliança não valeria. Agora Cristo, ele vem e ele era o cordeiro perfeito. Você consegue entender um homem semelhante a mim e você perfeito? Que não tinha essas tendências malignas que você tem, que tinha a mente dele num perfeito controle, que governava o seu mundo emocional de uma forma sobrenatural, né? Um homem comum, que como homem ele dominava a água, ele fazia milagre, acalmava uma tempestade. Você consegue enxergar isso? Ele nunca fez isso como Deus, ele fez isso como um homem perfeito. Então ele era o cordeiro perfeito. Enxerga Jesus, pelo amor de Deus, enxerga quem é Jesus Cristo. Perfeitinho, perfeitinho. Deus olhou para ele, não tinha uma mancha, não tinha um defeito, o sangue dele era puro, a carne dele era pura. Quando ele foi batizado por João Batista, o que abriu? Veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tinha prazer nesse Jesus Cristo, nessa pessoa que nasceu aqui na terra. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus falou isso, olha, meu filho em quem eu tenho prazer. Está bem claro isso na sua mente? Você entende isso? Já me ouviu dizer isso há anos, mas será que está enxergando? Então esse cordeiro perfeito, olha, isso não vai atrair quem está na lei. Quem está no falso evangelho não é atraído por esta palavra, vai desprezar. Ele quer saber como vencer, como derrubar gigante, como derrubar a muralha, como conquistar o impossível, como ordenar para Deus fazer as coisas para ele. Esse assunto que eu estou dizendo não interessa para quem está debaixo da lei, porque ele não vê essas coisas. Mas Cristo foi o cordeiro perfeito. Então quando Cristo vai para a cruz, o sacrifício perfeito está sendo feito. Aquele sangue que está escorrendo ali daquele corpo é um sangue perfeito, sangue de Deus. Eu expliquei isso na live passada. Aquela carne que os pecados vão ser julgados e condenados ali na cruz é uma carne perfeita. Por isso que Romanos 8,3, o que Paulo diz? Aquilo que for impossível à lei. A lei estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e com efeito. O que é o com efeito? Qual foi o resultado? Deus condenou naquela carne, Deus condenou na carne, naquele corpo de sacrifício. Ele condenou o pecado, ele aniquilou, extinguiu o pecado. O que isso quer dizer? É que tudo que entrou por Adão, olha, você tem que ver isso comigo, tudo que entrou por Adão, nós lemos aqui Romanos 5,12, olha lá, leia aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo? Por Adão entrou esse sistema. O que é o pecado? É um sistema, é um vírus, entende? Como o Covid, é um vírus que entrou no planeta. Para você entender. Vírus maligno, e ele entrou e contaminou
entrou na raça humana, nos animais, no planeta todo e desvirtuou, apodreceu, corrompeu o sistema inteiro. Estragou o primeiro casal, o casal passou para todos os filhos a mesma coisa, estragada, corrompida, e a raça humana toda é estragada e corrompida. O nosso planeta é um planeta estragado, corrompido. Mesmo que os animais sejam lindos, tudo, porque tudo morre nesse planeta? Por causa que tudo é estragado e corrompido. Então tudo que entrou por Adão, essa coisa, essa porta que Adão abriu, que entrou, se entrou é porque já existia fora. Entende? Não veio a existir só aqui. Um dia nós vamos falar sobre isso. De onde vem isso? Então, isso tudo que entrou por Adão, quando Cristo vai para a cruz, caiu sobre ele. Ele era o cordeiro perfeito, naquela carne dele o pecado foi condenado. Isso que entrou foi condenado. O que é uma coisa condenada? Julgada, condenada, aniquilou-se. Acabou. Quer ver? Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo... Aliás, desculpe, não é Romanos, nós estamos em Romanos, é Hebreus, queridos. Desculpe, Hebreus, capítulo de número... Deixa eu chegar lá primeiro. Capítulo de número 9. E vamos ler aqui. Só a parte B do verso. Você vai ver aí ponto e vírgula no versículo 26, Hebreus 9, 26. Abra aí e acompanhe. Hebreus 9, 26. Ele fala assim: agora, porém, na parte B, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para quê? Para aniquilar o pecado. De que forma o pecado foi aniquilado? Pelo sacrifício de si mesmo. Então, agora, quando se cumpriu o tempo, Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado. O que é essa palavra aniquilar? É reduzir a nada, é extinguir, é acabar, é pôr um fim. Então, naquele sacrifício perfeito na cruz, Cristo destruiu, aniquilou, condenou tudo aquilo que veio por Adão e pegou a raça humana inteira. Ele acabou com tudo isso. Quando João Batista ele viu Jesus Cristo que vinha se batizar com ele, ele falou assim: onde está isso? Vamos lá. João, capítulo de número 1, vamos lá, João, capítulo de número 1, verso 29. Vamos lá, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem em direção a João Batista tem a revelação e diz assim: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, filho do sacerdote Zacarias, o pai dele ensinou ele tudo sobre os sacrifícios do templo que ele fazia lá quando lhe era obrigatório cumprir o seu turno, o seu trabalho. Zacarias deve ter dito sobre a morte dos animais, o sangue derramado, os rituais lá dentro. João Batista não era alguém que não conhecia nada da velha aliança, não, ele conhecia tudo. O pai dele era sacerdote. Quando ele viu Jesus, ele olhou e veio a revelação de Deus: olha o Cordeiro de Deus, não é do homem, que vai tirar o pecado do mundo, vai tirar a condenação, tirar o pecado do mundo. A pergunta é: se Jesus foi para a cruz, tirou ou não tirou? Claro que tirou. Tudo que entrou por Adão, Cristo tirou na cruz. Aí a pessoa vai perguntar assim: pastor, mas por que o mundo está todo estragado? Ele tirou o pecado na cruz, mas não tirou o estrago que o pecado trouxe. É a mesma coisa, vamos supor que se você tivesse uma linda mansão, pegou fogo, aí os bombeiros vêm, apagam o fogo, extinguem o fogo, mas só que não deu tempo suficiente, a casa virou em cinzas. O fogo foi tirado, acabou, o fogo acabou, mas o resultado do incêndio destruiu tudo e permanece a casa destruída. Então Cristo ali na cruz
Tudo que pesava sobre mim, sobre você, tudo que era pecado, tudo que era maldição, tudo que era culpa, tudo que era dívida. Quando é que nós vamos acreditar nisso? Quando Cristo vai para a cruz, ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou tudo isso, tirou. Porque se ele não tirou, eu não quero mais crer na Bíblia, falhou. Não serve mais para nada, mas ele tirou, mas não tirou o estrago que o pecado trouxe. Por isso que o mundo está nessa situação. Agora, tudo que nos separava de Deus, olha o arroz com feijão aqui, ó. Tudo que nos separava de Deus, a parede da separação que eram os pecados, que nos mantinha inimigos de Deus, e Deus não podia se manifestar com essa graça salvadora, porque ainda existia um débito, uma dívida. Isso aí Cristo removeu na cruz, isso é o centro do Evangelho. Para mim entender o Evangelho, eu tenho que entender o que Cristo fez. Então tudo que era divisão, separação entre Deus e o homem, Cristo removeu na cruz. Removeu o diabo na cruz. As pessoas estão com medo do demônio, o demônio. Mas Hebreus 2,14, ele destruiu o diabo ali. E Colossenses 2, 14 e 15, ele despojou todos os demônios. Então na cruz, para quem acredita, o diabo foi removido, aniquilado, destruído, continua cinzas. Mas foi removido, então acabou o problema. Então agora que tudo foi removido, então agora nós vamos entrar na palavra. Agora Deus, ele não vê mais o obstáculo, a justiça dele se cumpriu na cruz. Agora Deus vem e nos reconcilia, nos traz para ele, nos reconcilia com ele mesmo por meio da morte de Cristo. Vamos lá, volta lá para Romanos capítulo 5, volta lá, Romanos 5. Verso 10, olha lá. Porque se nós, quando inimigos, quando que nós éramos inimigos? Quando essas verdades não eram reais para nós, nós não éramos salvos. Nós vivíamos nas cinzas ainda, na podridão, entende? Sem conhecer a verdade. E nós éramos inimigos de Deus. Tudo que se passava na nossa mente, nossa vida, tudo que a gente fazia, para nós era normal, mas fazia parte de um sistema estragado, inimizade contra Deus. Então ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, fomos reconciliados. Então, na cruz, ele remove a parede da separação. Agora, entre nós e Deus, você tem que entender isso. Você vai lá na velha aliança. Os meus pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. São os seus pecados. Sim, porque a lei não removia pecado, não tinha sacrifício para remover pecado. Mas Cristo removeu, eu não posso ter a mesma mentalidade. Eu não vou mais entrar nessa. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos e se arrepender, aí eu vou dos céus olhar. Não! Aquilo que fazia a separação entre nós e Deus, Cristo removeu na cruz. Nós não estamos mais separados de Deus. Pelo amor de Deus, olha eu querendo gritar aqui. Você está entendendo? Você entende isso ou você só está olhando para mim? Então aquela mentalidade dos seus pecados na cruz foi removida. Então quando eu creio em Cristo, eu passo para esse lado. Se cumpre em mim tudo que foi feito na cruz. Não há mais barreiras. Não há mais intermediário. Eu não preciso mais de um pastor para orar por mim, de um bispo. Não tem esse negócio de cobertura apostólica. Entende? Você manter as pessoas escravizadas debaixo de uma liderança. Acabou tudo isso. Então não tem mais barreira. Eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração. Creio. Fui salvo, já sou. Se cumpre em mim o que ele fez há 2000 anos atrás. Removeu tudo. Então Deus não olha mais para mim com obstáculo na frente, com dificuldade. É o falso evangelho que põe isso na nossa cabeça. Que me condena o tempo todo, eu estou devendo o tempo todo, Deus está me cobrando o tempo todo, Ele me pede coisas para fazer que eu sou incapaz de fazer tudo, e se eu der uma risada a mais, perdi a salvação.
Se fui no aniversário de um parente lá, alguém bebeu cerveja e eu não, perdi a salvação. Vocês estão entendendo o que é posto na cabeça das pessoas ou não? Se não pus tal roupa, porque na lei da minha igreja não pode pôr tal roupa. Se eu pus uma roupa que não se enquadra no padrão da roupa da igreja, perdi a salvação. Eles criam os obstáculos. Se eu não dei o dízimo, estou perdido, sou ladrão, perdi a salvação. Então, Cristo removeu tudo. Você acredita nisso? Removeu tudo. Então agora Deus olha para mim sem obstáculo, sem culpa, sem condenação, não está me acusando de nada. Ele sabe que eu estou preso nesse corpo defeituoso e só vou ser liberto disso quando Jesus voltar e eu for transformado, se eu estiver vivo, ou quando eu morrer e sair desse corpo. Caso o contrário, enquanto eu estiver nessa carne, eu sou o defeituoso até o fim. Não vai parar. Então, quando Deus olha para mim agora, Ele não vê, não tem mais obstáculo. Então Deus vem, me reconcilia com Ele, me reconcilia. Então eu estou reconciliado. É que nem quando você vê a sua mãe. Eu não tenho mais o privilégio de ver a minha. Aí você vê a vovozinha, vem lhe dar um abraço assim, agarrava ela, apertava, né? A costelinha dela fazia, né? Você já passou por isso? Nós estamos assim, ó, agarrados com Cristo, abraçados, reconciliados. Não tem mais parede de separação entre nós. O sacrifício foi tão perfeito que não tem. Deus não está te condenando. Agora, a pessoa que não entende isso, ela está atrás de uma busca de libertação, ela está atrás de uma unção com óleo, ela está atrás de uma oração forte, ela está atrás de uma água ungida, ela não sabe, ela está atrás de coisas, ela está numa igreja que pega a lei, usos e costumes, então ela está ali oprimida por aquele monte de ritual, não é? Ela está atrás de um paninho ungido de apóstolo, de suor de apóstolo. Olha que coisa horrível. Ela desconhece, ela não passou pela cruz, ela desconhece o que já foi feito, o que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, o que é o Evangelho. Olha que aflição. Ela está ali. Vamos para o texto, volta lá. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante o que? Olha lá, a única coisa que nos reconcilia, a morte de seu filho. Não tem outra obra, não tem jejum, não tem oração forte, não tem vigília, não tem monte, não tem frequência no culto, se eu canto ou não canto. Não. O que me reconcilia com Deus, mediante a morte, o sacrifício perfeito, é o sim. Não tem outra coisa, não tem outro intermediário, não tem nada. Muito mais, olha lá, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que vida é essa? A vida de Cristo que foi dada para cada um de nós. Hoje, dentro de nós temos a vida eterna. É a vida de Cristo que está em nós. Nós somos salvos por essa vida. Continue. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Olha, Paulo falando naquele tempo. Recebemos agora a reconciliação. Olha lá, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo nós recebemos agora o quê? A reconciliação. Então, pastor, quer dizer que Deus está comigo o tempo todo. O tempo todo. Eu entrei em Cristo. Entende? Dormindo Ele está com você, acordado está com você. Pastor, quer dizer que eu posso ter um contato com Deus em qualquer lugar. Olha, se você estiver no meio da 23 de maio, lá no meio da cidade, no canteiro assim, e aqueles carros tchum, não teve separação entre Deus e você. Você está na tua casa, lá teu marido está levando você a perder a paciência com ele, não teve separação entre você e Deus. Não quebrou, nada deixou de ser verdade. E o marido está nervoso lá, o dinheiro está curto, né? Ultimamente o dinheiro está tão curto para tudo, né? Mas eu continuo reconciliado com Deus, não morre, é indestrutível essa verdade do Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então tudo que é velho foi removido na cruz, saiu o peso,
Agora eu vivo numa nova dimensão, eu vivo no Evangelho, num conhecimento novo, uma fé inteligente. Isso que é fé inteligente. Baseado no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então eu fui reconciliado com Deus. Nós temos as nossas dificuldades, mas fomos reconciliados com Deus. Vamos para outro texto, Colossenses. Vamos lá, tudo isso. Se você procurar nas cartas de Pedro, de Paulo, de Judas, de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, nenhum deles enxergou essa reconciliação. Nenhum deles falou nada a respeito disso. Nada, nenhum deles. Eu fico abismado. Como Pedro não conseguiu enxergar isso. E foi um dos apóstolos importantes de Jesus Cristo. Mas se tivesse enxergado, era impossível não escrever nas suas cartas essas coisas. Falei o que? Colossenses? Colossenses, capítulo 1. Olha lá, a partir do verso 20. E que havendo feito a paz, ela tudo vai para a cruz, ó, tudo vai para a cruz. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha o sangue perfeito, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então agora ele mostra duas dimensões, céus e terra, havia uma inimizade. Por meio desse sangue ele reconciliou céus e terra, ele trouxe a terra para os céus e os céus para a terra. Tirou a parede da separação, então não há mais problema entre terra e céu. Mas aqui na terra, só aqueles que creem em Jesus Cristo é que vão desfrutar dessa reconciliação. O resto está aí, se matando, se destruindo, se roubando. Essa coisa horrível das cinzas que o pecado trouxe está aí. Mas já não há mais, então eu não preciso mais de Aparecida, eu não preciso mais de santo humano, eu não preciso mais de templo de Salomão. Não, já houve a reconciliação. Olha como é grande o que Cristo fez na cruz. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Olha lá, e a vocês, que em outro tempo vocês eram estranhos, e inimigos no entendimento. Inimigos aonde? Na mente. Pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou. Ele mostra o outro lado, no corpo da sua carne. Já expliquei sobre a carne de Jesus. E ele aniquilou o pecado e condenou o pecado na carne de Jesus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Agora vem a coisa fantástica. Olha a coisa fantástica aqui, ó. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Olha lá. Os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Agora Deus vai me apresentar para ele. Presta atenção, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Para, olha lá, apresentar-vos perante ele. Como é que Deus me apresenta perante ele agora? É Deus que me reconciliou com ele, removeu tudo, agora Deus me pega e me apresenta para ele. É Deus que me apresenta para ele, não sou eu. Como que ele me apresenta para ele? Ela santo, quer dizer, pastor, que eu sou santo, mesmo não usando paletó e gravata, mesmo a irmã pondo calça comprida, mesmo a irmã cortando o cabelo, vocês são santos. Deus que me apresenta para ele. Essa santidade que foi enfiada na igreja de lei, não pode pôr essa roupa, não pode fazer aquilo, mulher senta do lado, homem senta do outro, isso não é santidade, isso é legalismo, isso é religião. Para apresentar-vos perante ele, ela santo, sem culpa e irrepreensível. Então Deus olha para mim agora, que eu creio em Jesus Cristo, seu Filho. Ele me apresenta para ele, mediante o que foi feito na cruz, ele me apresenta para ele. É como se ele falasse assim: filho, você agora é santo, você agora é santo, você é inculpável, você não tem mais culpa. Mas como é que eu não vou ter culpa? Não, a tua culpa, a culpa de toda a existência do planeta caiu nele lá, ó. Ainda que Cristo morreu no passado, a culpa até do futuro, porque para Deus não está limitado ao tempo, Deus vive fora do tempo, nós que estamos no tempo. Para Deus tudo é uma coisa só. Então ele vai dizer, não, a culpa que pesava sobre você foi removida na cruz. Então agora você está santo, sem culpa
e irrepreensível. Mas como assim irrepreensível? Irrepreensível é uma pessoa perfeita que anda corretamente. Sim, mas você é irrepreensível porque a justiça de Jesus Cristo eu passei para você. Você é justo diante de mim agora. É Deus que me apresenta para ele. Você está enxergando isso comigo ou não? Está cansado um pouquinho de tanta conversa ou não? Então ele me apresenta. Agora que houve a reconciliação, Deus me apresenta para ele. Santo, olha lá, santo, inculpável e irrepreensível. Aí ele diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, naquele tempo, do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Olha como isso é lindo. Quem está na lei vai ouvir eu dizer isso, ele vai detestar, ele vai falar assim, é muito fácil, não pode ser, esse negócio de pecado, do pecado, ele não entende que Cristo removeu a culpa, a condenação, a dívida, tudo na cruz. Quem está debaixo de lei, se ouvir eu dizendo isso, ele não entende nada, a mente dele está fechada. Existe um véu da lei espesso, que se isso não for removido, ele nunca vai entender o que é verdadeiramente o evangelho da graça de Deus. Agora vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho. Capítulo de número 5. Aí Paulo abre muito mais esse assunto que nós estamos falando. Olha o que ele diz. Verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5:18. Ora, tudo provém de Deus. De quem provém todas essas coisas? De Deus. Repare bem a graça de Deus. Eu participei em alguma coisa para ser reconciliado com Deus? Não. Eu tive que pagar algum preço para ser reconciliado com Deus? Não. Eu tive que fazer algum jejum, algum esforço, alguma obra religiosa para ser reconciliado com Deus? Não. Cristo fez tudo por mim. Ele fez tudo. Eu sou um objeto de recebimento dos benefícios. Eu não tive participação. Eu não fiz nenhuma obra, nenhum esforço, nada para merecer isso. Então agora, Paulo fala no verso 18 da segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou. Foi Deus que fez isso consigo mesmo, olha lá, por meio de Cristo. E nos deu um trabalho. Esse é o verdadeiro trabalho, esse é o verdadeiro ministério de todo crente. E nos deu o ministério da reconciliação. Então o que é o ministério da reconciliação? É a pregação do evangelho. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vou ver de novo. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o ministério da reconciliação é pregar o evangelho. Falar, olha, já aconteceu essas boas notícias, já aconteceu ensinar às pessoas o que é o evangelho. Esse é o ministério do Novo Testamento. É o ministério que Deus deu, o ministério da reconciliação. Ensinar o evangelho para as pessoas e mostrar o que já houve, o que já aconteceu, que é o ministério da reconciliação. Ele continua dizendo, a saber, Deus estava onde? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo e os pecados, não imputando aos homens as suas transgressões. Cristo não estava acusando ninguém, não veio imputar o pecado, não veio cobrar nada, não veio condenar em nada. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, imputando aos homens não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? Nos confiou uma coisa, a palavra da reconciliação. É isso que tem que ser ensinado. Não é a velha aliança, que era a parafernália de rituais. Qual é a palavra da reconciliação? É o evangelho da graça de Deus. Isso nos foi confiado. Só quem está na nova aliança, que entendeu o evangelho da graça de Deus, que tem essa responsabilidade de pregar o evangelho, é isso que nos foi confiado. Deus não nos confiou a história do povo judeu, aquele monte de coisa do passado. Aquilo tudo Ele deu e Ele acabou com tudo isso. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio
Em nome de Cristo, pois, vos rogamos o quê? Que você reconcilieis com Deus. Então, nós somos embaixadores. O que é uma embaixada? Por exemplo, o Brasil tem uma embaixada lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm as suas leis governamentais, todas as suas leis. Mas dentro daquela embaixada, vamos supor que o Brasil tenha lá uma grande casa, é uma embaixada do Brasil. Dentro dos Estados Unidos, o que governa são as leis deles, mas naquela casa, naquele pequeno território, dentro dos Estados Unidos, quais são as leis que governam aquela embaixada? As leis brasileiras. Vocês estão entendendo ou não? Então, se o Brasil acolher alguém dentro da embaixada dele, que governa as leis brasileiras, o pessoal, os americanos não podem ir lá invadir e tomar posse, porque aquele território é um território brasileiro dentro do território americano. Vocês estão entendendo ou não? Então está dizendo que nós somos embaixadores. A igreja é a embaixada de Deus aqui na terra. A igreja não é um monte de coitado, eu quero casa, eu quero carro, eu quero isso, receba, ao demônio, sabe? Não, igreja não é isso, igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Igrejas são pessoas reconciliadas, são embaixadores com a finalidade e a obrigação de pregar o evangelho da graça de Deus. Essa é a palavra da reconciliação. Isso é o ministério que Deus deu para a igreja na nova aliança. Nós somos os embaixadores. E na igreja, o mundo está assim, mas na igreja o que governa são as leis do evangelho. E são impenetráveis, você entende ou não? Somos embaixadores. Você é um embaixador. Ah, pastor, a irmã poderia dizer, mas pastor, eu corto mais alho lá, espremos mais alho e corto mais cebola do que faço qualquer coisa. Mas você é uma embaixadora. Conhece o evangelho? Então nós juntos fazemos parte, nós somos embaixadores. Igreja não é uma pessoa. Igreja é um corpo, é um organismo juntos que trabalham, cada um com uma função. Com qual a finalidade da igreja? É pregar o evangelho da graça de Deus, não é fazer outra coisa. Essa é a finalidade. Então, cada oferta que você dá, cada coisa que você contribui, tudo isso, qual é a finalidade disso? Não é engrandecer ninguém, não é esse o objetivo. Eu vou falar uma coisa que por isso a oferta que você dá, você tem que ter entendimento. Eu faço parte da embaixada. E eu vou suprir a embaixada para que ela pregue esse evangelho. Não é dar uma oferta para ser rico, ter dinheiro. Vocês estão entendendo? Esse negócio, faça um investimento, dá na casa do Senhor, você está fazendo investimento. Esse investimento é organização financeira, é banco. Não tem esse negócio de investimento na igreja, eu vou dar um dinheiro, vou investir. Não é investimento, não existe investimento na igreja, dentro da igreja. A igreja é embaixada. O que você dá é para aplicar na obra de Deus, para a igreja pregar, ter condições de pregar o evangelho. Essa é a visão da igreja. Qual é a visão da igreja que as pessoas têm? Vem aqui na igreja que sua vida vai mudar. Ah, você está desempregado, vem aqui que tem um culto para ungir tua carteira. Ah, o teu marido não está muito legal, vem aqui, tem um culto da família, você pega um envelope, põe aqui um dinheiro com o nome dele para resolver o problema dele. Então você vê um monte de gente sofredora que não entende o evangelho, entregue a um falso evangelho, só vem para a igreja para querer que Deus faça alguma coisa em favor dela. Não tem nenhuma visão do que é o evangelho, não tem nenhuma visão do que é ser embaixador de Cristo, não tem nenhuma visão do que pregar. A igreja se encheu de campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Você vê que tem igreja que só vive de campanha, acaba uma, começa outra. E eles não pregam o evangelho da graça de Deus, não ensinam nada. Isso não é igreja. A visão da igreja, eu sou embaixador, então o meu alvo é falar desse evangelho. É isso que vai despertar as pessoas. É isso. Essa embaixada prega o evangelho verdadeiro de Cristo. Aceita isso que eu estou te dizendo? Verso 20, de sorte que somos embaixadores. O que nós somos? Embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois nos rogamos que você reconcilieis com Deus. Como isso foi possível? Ele fala, aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado, olha, ele foi feito pecado na cruz, para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, ele foi feito pecado na cruz, levou o pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, quem nós somos agora? Nós somos a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então já houve essa reconciliação, tem que avisar pessoal. Não existe mais barreiras. A porta já está aberta há 2000 anos atrás, você não precisa mais de campanha, voto, sacrifício, vigília, paga preço, esse esforço, ficar sem comer para tentar abrir uma porta. Não, já houve a reconciliação, venham, entendam o evangelho e vamos esparramar isso para todos os lados. Dizer, já houve a reconciliação, não há mais inimizade, o preço do pecado foi pago na cruz, a dívida foi paga, você não tem mais que pagar por nada, já foi paga, e nós somos o quê? Embaixadores. Só mais um minutinho, vamos lá, agora Romanos capítulo 5, aí ele diz assim no verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante o quê? O que é ser justificado? É ter sido feito por Deus uma pessoa inocente, sem culpa. Justificados, pois, de que forma? Olha lá, mediante a fé. Temos paz com Deus, estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos o quê? Na esperança da glória de Deus. Então, justificados, pois, mediante a fé, e agora? Nós temos paz com Deus, eu e Deus estamos em paz, Deus e nós estamos em paz. Por quê? Porque houve a reconciliação, foi removida a parede da separação. Então, justificados, pois, pela fé, nós temos em paz com Deus. Graças. Aí ele diz, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça. Foi pela fé que nós entramos nesta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança que existe, na esperança da glória de Deus. Então, você percebe como isso é uma coisa tão simples? Não é simples isso? E é isso que tem que ser ensinado dia e noite e dia, dia e noite e dia. Eu fico imaginando aquela pessoa que está oprimida, se sente condenada, não se sente salva, está triste, devendo um monte de coisa na cabeça dela para Deus, achando que Deus voltou as costas para ela, não gosta muito dela porque ela falhou nas coisas que tinha que fazer, ou se irritou, ela está lá tão se sentindo condenada. Anos dentro de uma igreja de lei, de Velho Testamento. De repente Deus abre o entendimento, ela entende isso. Isso é a coisa mais linda que existe. Ela sai daquelas trevas e vem para a luz, abriu a mente dela. Isso é a coisa mais satisfatória, mais gloriosa, mais prazerosa que existe. Concluindo, fazendo uma pergunta simples, existe alguma coisa que nos separa de Deus? Não. Eu tenho que pagar algum preço por alguma coisa? Não. E o pecado, pastor? O pecado foi aniquilado e condenado onde? Na cruz. E não é só do passado, é por toda a existência da raça humana. Passado, presente, futuro. A morte de Cristo na cruz, ela está fora do tempo. Já fez tudo que tinha que ser feito. E conforme eu acredito, eu entro em tudo isso. E o escrito de dívida, a lei, ainda permanece, porque eu encontro um monte de gente dizendo, tem que guardar a lei, tem que guardar a lei. Não, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Amém, querido? Recebe a palavra de hoje. Vamos terminar esta palavra, eu vou fazer uma breve oração. Ó Deus querido, Deus da verdade, apresente este meu irmão querido lá do YouTube, Senhor. Venha abrir o entendimento dele, que ele venha ter clareza sobre a verdade. Aquelas irmãs
aqueles irmãozinhos novos que estão saindo da lei agora, começando agora, não deixe eles caírem em confusão. Abra o entendimento deles, que essa palavra da verdade chegue a eles e o véu seja retirado. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui, eu declaro isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.